Bom, estamos aqui com a ficha 1, que é ficha de problemas de eletrotecnia teórica. O tema 1, circuitos lineares e corrente contínua. Então, o número 1 diz, calcule as correntes do circuito e verificar o equilíbrio de potências. Então, temos o circuito aqui dado, que eu já esbocei aqui, e nos dão uma DDP de 10 volts, nos dão a resistência 1 valendo 5 kΩ, resistência 2 valendo 7, 3 também 7, 4 5 e 5 valendo 3,5. Então, primeiro passo seria analisar o circuito, né? Então, nosso circuito possui 5 resistências, onde aqui temos alguns nós. O primeiro passo seria dar nome aos nós, né? Eu vou chamar este aqui de nó A. Posso destacar o nó A, o B e o C. Então, qual seria o primeiro passo? Vamos analisar o circuito. A resistência 1 está ligada no A e o B, está ligada diretamente à fonte de alimentação. Então, a intensidade dessa resistência pode ser calculada paralelamente, pode ser calculada separadamente do circuito que está acima. Então, nós vamos assumir que essa situação aqui pode ser calculada separadamente do circuito, né? Essa situação. Essa é a primeira análise que vamos fazer. E depois, se formos olhar ao circuito, imaginando que isso já não existe, essa resistência já não existe, né? Podemos nos deparar que essas duas resistências saem do mesmo nó e encontram-se no mesmo nó. Então, aqui significa que elas estão em paralelo. Essas duas resistências estão em paralelo e esse cenário também se repete aqui. Entram no mesmo nó, saem do mesmo nó, né? Estão conectadas ao mesmo nó, as duas. Então, também estão em paralelo. Então, o que eu fiz no passo seguinte, esbocei de novo o circuito, que é para ter uma melhor interpretação da situação. Então, o meu circuito está aqui. Tenho essas duas resistências aqui, 45, e essas duas de cima, aqui 45, que 45 nesse caso é fruto dessas duas aqui, e 23 é fruto dessas duas. Então, agora vamos fazer o cálculo. 45 é uma paralela, então vamos ter aqui R45, né? Será igual a resistência 4 vezes a resistência 5, tudo dividido por resistência 4 mais resistência 5. Então, o que vamos ter? Resistência 4 são 5 kg. 5 kΩ. 5 vezes 10 elevado a 3. Vezes a resistência 5 são 3,5 kΩ. 3,5 vezes 10 elevado a 3. Tudo isso dividido por 5 vezes 10 elevado a 3 mais 3,5 vezes 10 elevado a 3. Então, fazer o cálculo na máquina, né? Vamos ficar com quanto? 3.5 vezes 3.5 dividido por 5 mais 3.5. Então, a nossa resistência deu 2,05 kΩ, né? Porque esse 10,3 dá esse quilo. Então, já temos a resistência 4,5. Em seguida, vamos calcular a resistência 2,3, que é proveniente dessa situação aqui. Então, a resistência 2,3 ou 23, né? Então, ficamos com a resistência 23 sendo igual a resistência 2 vezes resistência 3 dividido por resistência 2 mais resistência 3. Ficamos com
Resistência 2 são 7,5. Vou deixar quilo aqui, né? Só para facilitar. Vezes resistência 3 também 7,5. Quilo de novo. Dividido por 7,5 quilo mais 7,5 quilo, né? Então, isso colocando na máquina, fazendo os cálculos, vai ficar com 7,5 vezes 7,5 dividido por 7,5 mais 7,5 dá 3,75 kΩ. 3,75 kΩ. Então já calculamos as duas resistências que estão em paralelo. Só que o que acontece? Como nós dissemos no passo anterior, essa situação aqui vai ser verificada separadamente do circuito. Então, nós vamos analisar esta parte como se fosse um único circuito, esquecendo essa resistência. Então, quer dizer que essas duas aqui estão em série. Então, no passo seguinte, o que acontece? Nós vamos ter a resistência que sai dessa série aqui, dessas duas aqui. Teremos a resistência 2345. Então, a resistência 2345, como é uma serial, é uma soma. Então, ficamos com resistência 2345 sendo igual a resistência 23 mais a resistência 45. Ficamos com 2,05 kΩ, né? Mais 3,75 kΩ. Então, colocando na máquina, 3,75 mais 2,05. Colocando na máquina, ficamos com 5,8, né? 5,8 kΩ. Então, nós já temos a nossa resistência desse sistema aqui, ignorando a resistência 1. Então, agora, para o próximo passo, é onde vamos começar a fazer os cálculos das correntes, como pedido. Então, podemos separar isso aqui. Então, temos essa situação aqui. Então, nós temos já a resistência equivalente desse sistema aqui, dessas quatro resistências. Então, nós podemos calcular a intensidade que passa por ela. Então, vou chamar de intensidade 345, né? 345, que é igual a tensão na fonte. A tensão na fonte será igual a E dividido pela resistência desse sistema, que é a resistência 2,345. Então, ficamos com quanto? A tensão na fonte são 10 volts. Tensão na fonte dividido por 5,8 kΩ vezes 10 elevado a 3. Teremos quanto? 10 dividido por 5,8. Ficamos com quanto aqui? Isso dá total na fonte. 10 dividido por 5,8 dá 1,72. Só que temos esse 10 elevado a 3, quando ele passa por fazer a transformação, ele passa para o numerador, só que passa negativo. Ficamos com 10 elevado a menos 3 ohms. Só que esse menos 3 pode ser traduzido para mili, né? Então ficamos com 1,72 miliohms. Então nós já temos a intensidade miliamperes, aqui é amperes, unidade de corrente. Já temos a intensidade que passa por essas aqui, e aqui já para aproveitar podemos calcular a intensidade 1.
que está ligada na fonte. Então, intensidade 1, né, será igual a tensão na fonte pela resistência 1. Então, a tensão são de 10 volts, a resistência 1 são de 5 vezes 10 elevado a 3. Ficamos com isso aqui, 10 por 5 dá 2. 2 vezes 10, esse passa para o numerador, fica negativo, amperes. Só que o 10 elevado a menos 3, mesma coisa quer dizer 2 miliamperes. Então já calculamos duas intensidades da corrente. Então, o próximo passo é analisar nosso circuito. Estamos aqui. Dissemos que a intensidade 2345 é 1,72 miliamperes, certo? Então, quando nós voltamos para o nosso circuito, podemos ver que essas duas resistências também estão em... A intensidade de 2345 é a mesma que entra para essas duas resistências, e elas estão em série. Logo, quando duas resistências estão em série, elas partilham a mesma corrente. Então, aqui já podemos dizer, partindo dessa tipo, essa dedução teórica ou análise teórica, podemos dizer que intensidade 2, 3, 4, 5 é igual à intensidade 23, que também é igual à intensidade 45. Isso tudo é igual a 1,72 miliamperes. Então, a intensidade de 23 é a intensidade deste, 45 é a intensidade deste. Então, com essa informação, nós podemos avançar para tentar calcular que é a intensidade de 2, que é a intensidade de 3, né? E que é a intensidade de 4, que é a intensidade de 5. Para isso, nós vamos ter que usar a lógica de quebra de corrente. Nós sabemos que a intensidade que entra aqui é a mesma que esta aqui. Então, se nós formos olhar para o circuito final, a intensidade que entra aqui é a mesma que entra para esses dois. E a intensidade que entra aqui é a mesma que entra para esses dois. Então, aí vamos ter que fazer uma quebra de corrente porque as duas resistências estão em paralelo. Então, qual é a lógica de corrente, da quebra de corrente? Se estamos a avaliar a intensidade que entra aqui, vamos ter que usar a resistência que está paralela para fazer a quebra desta. O que seria isso? Vamos ver. Aqui queremos a intensidade 2, que entra aqui. Então, vou para aqui para uma nova folha, né, para fazer o cálculo. Ok. Vamos dizer, intensidade 2 será igual à corrente que entra. No nosso desenho aqui, a corrente que entra aqui é esta aqui, de 23. E 23 é esta aqui, que nós obtivemos aqui, né? Onde está 23? Obtivemos aqui. Nós temos que isso aqui tudo é igual. Então é 1,72 vezes 10 elevado a menos 3, né? Então, podemos vir para aqui. Vamos ver que a intensidade que entra é a intensidade 23, né? Então, vai multiplicar a resistência paralela à resistência 2. A resistência paralela à resistência 2 é a resistência 3. Então, podemos vir para aqui. Resistência paralela é a resistência 3. Dividido pela soma das resistências. Resistência 2 mais resistência 3. Então, ficamos com intensidade aqui é 1,72 vezes 10 elevado a menos 3. Vezes, quem é resistência 3? Resistência 3 são 7,5 vezes 10 elevado a 3, né? Aqui, né? Isso tudo aqui dividido pela resistência 2. Resistência 2 mais resistência 3. 2 e 3. Vamos ficar com 7,5 vezes 10 elevado a 3. Mais 7,5 vezes 10 elevado a 3. Né? Então, ficamos com quanto? Vamos lá ver. Ficamos com
7,72, 1,72 vezes 7,5 dividido por 7714 por 15. Ficamos com 0,86 miliampere, né? 10 elevado a 3. É 10 elevado a menos 3, sorry. Porque esse aqui se anulam. O denominador sobe, fica negativo. 10 elevado a menos 3. Será igual a 0,86 miliamperes. Então, aqui podemos fazer uma outra análise. Nós sabemos que a resistência 2 e a resistência 3 são iguais. Então quer dizer que elas partilham da mesma intensidade. Então podemos logo dizer aqui que também as suas intensidades são iguais. Não, intensidade 2 é igual à intensidade 3, que será igual a 0,86 miliamperes. Então, o próximo cálculo é a mesma lógica, só que para este desse lado. Aqui agora a corrente que entra é de 45, né? Era 45, intensidade 45, que é a mesma a intensidade de 23. Então, vamos usar a mesma lógica. Se queremos aí I5, quem faz para quebra de corrente é a R4, né? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui vou fazer um pouco rápido, como já expliquei a lógica por lá por trás. Então, I4 será igual a I45 vezes a resistência que está a resistência que está em paralelo a 4 é 5, dividido por R4 mais R5. Ficamos com 1,72, 10 elevado a menos 3. E 5, quem é? E 5 são 3,5 vezes 10 elevado a 3, dividido por R4, são 5. São 5 vezes 10 elevado a 3, mais 3,5 vezes 10 elevado a 3. Colocando isso na máquina, né? Fazer o cálculo aqui. 1,72 vezes 3,5 dividido por 5 mais 3,5 vai dar 0,70, arredondando isso aqui, 0,71. Ou posso deixar aqui assim mesmo, 0,78, né, miliamperes. Essas unidades temos que calcular, mas como eu já sei que se simplificam, esse sobe, então já faço o cálculo direto. Então, só que aqui é um caso diferente. Essas resistências aqui têm valores diferentes. Então vamos ter que calcular a quebra de corrente para I5 também, porque é diferente de I5 é diferente de I4, né? Então vou fazer o cálculo de I5. I5, vamos lá ver. I5 será igual a I45 vezes resistência 4, tudo dividido por R4 mais R5. Então, aqui vamos mudar só os números. 1,72, 10 elevado a menos 3, vezes 5 vezes 10 elevado a 3, dividido por 5, 10 elevado a 3, mais 3,5, 10 elevado a 3. Então, fazendo o cálculo na máquina, ficamos com 1,72 vezes 5 dividido por 5 mais 3,5 dá 1,01 amperes, né? Vou confirmar o cálculo só porque acho que eu falhei alguma coisa. Só 72 vezes 5, ok? Dividido por 5 mais 3,5. Eu não falhei nada, é isso mesmo. Então ficamos com 1,01 miliamperes. Então assim já temos os valores de todas as intensidades do nosso sistema. Então, após ter as intensidades, a intensidade 1, 2, 3,
4 e 5, o próximo passo é calcular a intensidade total desse nosso sistema. Então, para tal, nós precisamos voltar para o nosso sistema original e analisar. Eu vou escolher o nó A como referência. Então, o nó A recebe a intensidade 1, que se divide em 2 e 3. Então, a intensidade total será a soma dessas três intensidades, né? Então, vai acontecer, teremos aqui no nosso cálculo, teremos que I total será igual a intensidade 1 mais intensidade 2 mais intensidade 3. Ficamos com intensidade 1 são 2 mA, intensidade 2 será igual a 0,86 mais aqui 0,86 mA, mais intensidade 3 também são 0,86 mA. Então, fazendo o cálculo na máquina, ficamos com 2 mais 0,86 vezes 2, né? Ficamos com 3,72 mA. Então, 3,72 miliamperes. Então, essa é a nossa intensidade total do sistema. Então, agora, o próximo passo é fazer o cálculo fazer o balanço de potência. Então, vamos para a potência na fonte, né? Potência na fonte é igual a tensão que está na fonte vezes a intensidade total. Então, tensão na fonte são de 10 volts e a intensidade total são 3,72 vezes 10 elevado a menos 3, que vem do mil. Então, ficamos com 0,0372 amperes, né? Isso podemos converter também para notação científica. Para notação científica, ficamos com 37,2 miliwatts. Aqui é watts, desculpa. Potência, né? Então, em seguida, vamos fazer o cálculo para carga. Então, potência na carga será igual. Eu vou fazer um corta-mato, né? Dá para fazer isso com todo o sistema, mas eu vou escolher duas intensidades. Quando nós vamos para o sistema final aqui, nós temos a intensidade 1 e a resistência 1 e essa resistência aqui. Então, se eu fizer essa resistência ao quadrado vezes a intensidade dessa resistência ao quadrado vezes essa resistência mais a intensidade dessa resistência ao quadrado vezes essa resistência, terei o mesmo cálculo que fazer o somatório lá. Então, nós sabemos que a fórmula de potência na carga é somatório das quedas de tensão, né? I de I ao quadrado vezes R de I, né? Então, vamos ficar com intensidade 1 ao quadrado, intensidade 1 vezes resistência 1, mais, eu vou considerar essa aqui. Então, ficamos com intensidade de 2, 3, 4, 5, né? Ao quadrado vezes resistência 2, 3, 4, 5. Então, vamos ficar com aqui. Intensidade 1 são 2 vezes 10 elevado a 3 menos 3, né? Ao quadrado vezes resistência 1, que são 5 vezes 10 elevado a 3, mais intensidade de 2, 3, 4, 5, essa aqui, 1,72 10 elevado a menos 3. Então, 1,72 10 elevado a menos 3 ao quadrado
vezes a resistência, que é este aqui, 5,8 10 elevado a 3. Então, 5,8 vezes 10 elevado a 3. Vamos, então, ficamos com... Ok, eu vou fazer um cálculo separado de uma vez. Ficamos com 2 vezes 10 elevado a menos 3. 2 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado, vezes 5 vezes 10 elevado a 3. Ficamos com 0,02 mais, do outro lado, 1,72 10 elevado a menos 3 elevado a 2 vezes 5,8 vezes 10 elevado a 3. Mais 0,02. Então, menos 0,02. Estamos com 0,017. Fazendo essa soma, 0,2, ficamos aqui com esse resultado, que é 0,037, né? 1,5. Então, esse valor aqui é aproximadamente igual a este aqui, a 37,2, porque aqui podemos arredondar, vamos ficar com 37,15, né? Podemos arredondar para 15 miliwatts. Então, o nosso cálculo bate de forma aproximada. Então, basicamente, essa aqui é a resolução do número 1. Tentei colocar a resolução de forma clara, mostrando todos os passos, mas para os próximos exercícios vou tentar ser mais rápido, para ter um vídeo um pouco longo, mas isso como primeiro preferi deixar as coisas bem claras. Então, até o próximo vídeo. Valeu, fui!